Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai ver a novidade do Power BI. Agora é possível criar cálculos direto no visual. Aparentemente aqui o Power BI está quase que virando um Excel, né? Nós podemos agora simplesmente colocar a fórmula direto no gráfico. Vamos ver aqui na prática. A gente vai ver esse recurso aqui na prática, mas lembrando, né, por ser algo novo e tudo que vai saindo aos poucos no Power BI, é um recurso que você tem que testar para depois poder utilizar. Como assim, Ronan? Aqui em arquivo, opções e configurações, na parte de opções, nós temos, tá? Eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar para quem está chegando agora, em recursos de visualização, temos lançamentos, né? Temos coisas que serão lançadas aos poucos do Power BI, onde você pode testar. E fica um adendo, sempre tome cuidado, testa, mas não quer dizer que você pode ficar usando em produção. Por que, Ronan? Os recursos podem ser alterados ou removidos em versões futuras, tá? Então, tudo que está aqui, às vezes pode ser que não vire algo que vá para produção, né? A maioria sempre vai, tá, galera? Sendo bem sincero, a maioria continua e segue firme, mas eles deixam esse aviso, né? Porque se eles quiserem sumir com algo, vão poder sumir. Tá bom, Ronan, mas qual que você tá falando? Cálculos visuais. Esse é o que você tem que marcar aí. Marca cálculos visuais, reabre o Power BI e vamos ver na prática aqui. Basicamente, em um gráfico qualquer que você esteja montando, em um visual qualquer, seja ele, né? Ó, eu tenho esse gráfico aqui de barras, mas vamos colocar aqui, ó, um gráfico também de outro tipo, só para ficar claro, ó, soma de valor, e vou colocar o estado, e vou transformar isso aqui numa tabela. Então eu tenho uma tabela aqui, certo? E tenho aqui o meu gráfico de barras. Dentro do meu próprio visual, se eu quiser inserir algum tipo de cálculo diferente, eu posso simplesmente clicar com o lado direito em cima desse gráfico, desse visual que eu quero, e inserir um novo cálculo. O legal é que automaticamente, tá? Antes de eu fazer qualquer coisa, ele já cria aqui para mim um calculation, que é o que eu estou montando, ó, calculation. Então quando eu clico em novo cálculo, ele abre o gráfico e abre aqui como se fosse o gráfico em versão de tabela. E é algo que eu sempre ensino nos cursos, em treinamentos para vocês, que é quando você vai montar qualquer tipo de visual, na verdade é uma tabela. Então, o legal é entender visualmente numa tabela para depois ali você transformar num gráfico. Afinal, todo gráfico é uma tabela de dados, certo? Então, aqui não é diferente. A gente calcula um cálculo, né? A gente faz um cálculo aqui, coloca nessa tabela que vai refletir ali no nosso gráfico. Para exemplificar melhor, eu coloquei aqui um estado a mais, Minas Gerais, e separei aqui nesse gráfico o seguinte: estado e valor, assim como está na tabela, está ali no gráfico de barras. Qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular a diferença entre o primeiro e o último, por exemplo. Vou clicar aqui, novo cálculo. Ele começa com o nome calculation, mas eu posso dar outro nome, por exemplo, diff entre primeiro e último, igual a, e clico em f de x, aqui já me ajuda bastante, ó, versus o último. Tá? Então, ó, a diferença entre último aqui no caso, né? Ó, a diferença entre o último. Qual o campo que eu vou utilizar? Por ser um cálculo no visual, o que eu tenho disponível para fazer de cálculo é justamente o escopo do visual. Então, eu não posso aqui, por exemplo, tentar pegar a coluna, nome da origem, rótulo do gráfico, porque não vai aparecer aqui, tá vendo? Só aparece o escopo do visual. Tudo bem? Então eu não consigo usar um cálculo diferente do que já está sendo utilizado ali. Fechou? Então eu venho aqui e falo o seguinte: qual é o campo que eu vou fazer menos o último? A própria soma de valor menos a soma de valor, né? Ou seja, a soma de valor atual menos o último, soma de valor. Quando eu dou um enter aqui, a gente vai ter o seguinte, ó: Minas Gerais menos o último deu isso, né? Rio de Janeiro menos o último deu 96. São Paulo menos o último deu 0. Afinal, ele é o último, ou seja, ele menos ele deu 0. Ronan, não ficou claro o que você está querendo mostrar. Vão, em vez de fazer a diferença, só trazer o último. Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Ó, vou tirar essa diferença. Ó, Enter. Então, o que eu fiz aqui? Esse cálculo de diferença entre o último me traz o último soma de valor, né? Ou seja, o último aqui
nessa ordem. Então ele vai trazer para mim esse aqui e esse aqui. Então se eu quisesse fazer uma diferença entre o primeiro e o último ali na ordenação, poderia usar um cálculo diretamente no visual. Eu não precisaria montar um DAX, né, e subir esse DAX. E o DAX nem funcionaria porque, para eu saber qual que é o último aqui, né, ele está usando a ordenação do próprio visual, ou seja, um cálculo no visual, galera. Isso aqui é genial, porque quando eu faço assim, ó, qual que é a diferença entre o primeiro e o último, certo? Eu vou ter aqui, né, o valor da diferença, e se eu quiser reordenar isso aqui por estado, né, ó, ele vai alterar a ordem, logo o último altera também. Então o cálculo ele acontece diretamente na ordenação do visual, né? Se você fosse fazer isso num DAX, você teria que de fato ordenar a tabela com sorte, de uma forma que você quisesse, e dessa forma aqui já está responsivo ao que o usuário está utilizando. Então ele está utilizando ali o visual, ele ordena e o próprio visual vai fazer o cálculo ali dentro. Ou seja, é muito legal para montar alguma daquelas, entre aspas, gambiarras que você montava ali no Excel para fazer um cálculo de uma linha com a outra ou algo do tipo. Dá para fazer agora usando aqui os cálculos dentro do cálculo no visual. Dá para explorar muito, tá? O próprio FDX nos mostra que o que dá para fazer, porcentagem do pai, do total geral. Do pai seria se eu montasse, né, com muitas categorias, como numa matriz, eu consigo pegar porcentagem total, porcentagem do pai, média dos filhos, né, aqui tá crianças, mas seriam os valores filhos, ou seja, dá para fazer muita coisa no próprio visual, certo? Um dos mais legais é o versus anterior, né? Por que o versus anterior é legal? Porque você pode montar isso facilmente dentro de uma tabela, tá? Então eu não quero nem... No gráfico funciona legal também, né? Eu vou colocar aqui, ó, soma de valor, tal... Beleza? Funciona legal. Só que qual que é o legal? Numa tabela, quantas vezes você já não quis fazer? Putz, eu queria fazer esse campo menos esse. E realmente, o certo de fazer, né, se for principalmente com datas e tudo mais, é usar um DAX ali, fazendo esse tipo de cálculo. Mas, dependendo aí, se não for com data, for algo específico ali, justamente essa gambiarrinha que você quer jogar no visual, agora você pode jogar montando esse cálculo. Então eu quero fazer essa linha menos essa linha menos aquela, basta eu entrar aqui, novo cálculo, e entrar justamente com contra o próximo versus anterior, né, ó, versus anterior, soma de valor, menos o previous soma de valor. Quando eu terminar aqui, eu vou ter, ó, quanto que é esse menos esse? É esse. Quanto que é esse menos esse? Então eu consigo montar isso diretamente no visual, tá? Pô, eu achei isso aqui bem bacana, vai ajudar muito até para ganhar tempo, né? Porque para montar isso aqui, você teria que montar um DAX, né? Imagina na ordenação, aqui já funciona na ordenação do visual e é isso que é o mais bacana, tá? Funciona na ordenação do visual, então... Pô, show de bola. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa novidade, se você já vai começar a utilizar, deixa seu feedback aqui. Lembrando, se você assistiu aqui até o final, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu até o final e nos ajude aí, vire membro do canal, compartilha, nos apoia a continuar trazendo conteúdos gratuitos como esse aqui para você. E a gente se vê numa próxima aula. Meu último recado é, me segue no Instagram, @ronavico, lá a gente pode conversar um pouquinho melhor e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.